Graça e paz, em nome de Jesus, queridos irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista e a todos os amigos e irmãos que nos assistem. A nossa igreja, a Primeira Igreja Batista, ainda não está se reunindo aqui em Penápolis, no templo, e eu, então, pastor Fernando Fernandes, chego até você com esse vídeo. Nós temos que sair de casa e usar a máscara, né? Todo mundo. É uma ordem, de modo geral, e parece que isso ainda vai durar muito tempo. E eu pensava sobre isso, vendo as pessoas andando de máscara para tudo que é lado, e fiquei pensando em algo muito interessante. E disse para mim mesmo, né? Pensar que eu sou do tempo em que chamar uma pessoa de mascarado era uma ofensa grave. E dava uma confusão danada. E a partir daí me veio um texto bíblico em mente que eu gosto muito, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. E eu fiquei pensando que nós devemos andar com a máscara, mas não podemos ser mascarados. Sim, temos que andar de máscara, mas não podemos ser pessoas mascaradas. Quando eu li esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 11, onde diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Paulo escrevendo e diz isso à igreja. Aí eu me lembrei do capítulo 1 de Jó. Sim, interessante. Os versos 1 e 8. O livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, escrito de uma forma até interessante, como que contando uma história. Alguns falam até de um estilo mais próximo dos contos lendários do que de um texto profético propriamente dito. Mas Jó capítulo 1, no verso 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Aí no verso 8, o texto diz assim: disse então o Senhor Deus a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Pois bem, a partir daí, eu começo a refletir, lendo a Bíblia, e lembrar de algumas outras coisas interessantes. Quando se falava, ou quando se fala de um indivíduo mascarado, está se falando de alguém que é fingido, alguém que é dissimulado. Uma pessoa mascarada é uma pessoa hipócrita. Além disso, sabemos que para o bem ou para o mal, a pessoa que usa máscaras, ela quer esconder a sua verdadeira identidade. Bandidos, ladrões, usam máscara, porque eles não podem ser identificados. Há na televisão, nos cinemas, vários heróis que usam máscaras, porque eles precisam preservar, guardar, esconder a sua verdadeira identidade. Alguns dizem que fazem assim e estão fazendo bem, mas se você for analisar a questão pelo campo da ética, você vai ver que há uma dissimulação. E isso pode ser de alguma forma mal interpretado, questionado, não é? Porque se há a necessidade de esconder a verdadeira identidade, se há necessidade de uma máscara, falta sinceridade. E o que é sinceridade? Bom,
Sincero é aquele que não tem disfarce. Uma pessoa sincera normalmente é conhecida por ser uma pessoa que coloca seus pontos de vista de maneira bem até contundente. Alguns usam da sinceridade para disfarçar a falta de educação. Mas uma pessoa sincera, ela é uma pessoa sem dissimulação, ela não é dissimulada, ela não é falsa, ela é verdadeira e por isso ela é confiável. Quando você analisa a origem do termo sincero, você chega na Roma Antiga e você vai ver que os artesãos que faziam estátuas ou móveis, alguns não eram tão bons assim, precisavam usar cera para esconder os defeitos. E os bons artesãos, aqueles que entalhavam bem as estátuas de mármore ou os móveis de madeira de lei, eles faziam questão de anunciar nos mercados que aquele produto que estava vendendo era sine cera. Não tinha cera para esconder defeitos, mazelas. Por isso, sincero. Pois bem, queridos, a partir dessa breve reflexão, eu quero tomar esse texto para dizer que é possível, apesar dos desafios do século XXI, sermos pessoas sinceras. Mas antes de colocar isso à luz do texto bíblico, deixa-me ressaltar duas coisas. A primeira delas, se você voltar os seus olhos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11, e se voltar também os seus olhos para o Jó, livro de Jó, capítulo 1, os versos 1 e 8, uma coisa é certa, aquilo que nós somos, aquilo que você é, no seu caráter, aquilo que você é quando ninguém está te olhando, não tem como esconder de Deus, do diabo e de você mesmo. A tua consciência sabe se você é mau caráter. A tua consciência sabe se você é um homem de caráter, uma mulher de caráter. Mas Deus também sabe. E o diabo também sabe. Se Deus sabe, é bênção. Mas o diabo sabe. Se é mau caráter, é perigo. Porque ele vai usar isso para destruir você. Outra coisa que eu preciso destacar. Ser é mais do que ter. Quando você olha o texto de Jó, ele era um homem rico. Mas é interessante que Deus não destaca a riqueza de Jó, aquilo que ele tem. Deus diz, ele é sincero, é íntegro. Ele é temente a Deus e se desvia do mal. E aí Paulo vai dizer a mesma coisa. Ele fala, não é aquilo que eu tenho, cultura, uma vocação de Deus, um título de apóstolo, não. Ele diz o que somos, o que eu sou, está revelado. É muito mais importante ser do que ter. Porque, inclusive, aquilo que temos, aquilo que se tem, pode ser uma máscara para esconder o mau caratismo, a corrupção, a desonestidade. Mas aquilo que se é com integridade, verdade, sinceridade, depende de ser uma pessoa de bom caráter. Agora sim, como é possível viver sem máscara, ou seja, mesmo que tenha que usar uma máscara para proteger da contaminação do coronavírus, mas não ser uma pessoa mascarada, dissimulada, falsa, no século XXI. Tanto Paulo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11, quanto o texto bíblico em Jó, livro de Jó, capítulo 1, ressaltam que é possível quando temos temor a Deus. Vamos voltar ao livro de Jó. Quando Deus ressalta essas qualidades de Jó, Deus diz o seguinte, olha, meu servo Jó, ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus. Homem que teme a Deus. No verso 1,
homem íntegro, justo, temia a Deus. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11, Paulo diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. A única maneira, à luz do texto bíblico, penso eu e creio assim, e por isso ensino, prego dessa forma, de conseguirmos viver com sinceridade, de conseguirmos estar libertos e protegidos, de nos tornarmos pessoas mascaradas, dissimuladas, falsas. E mesmo que tenhamos que andar de máscara pelas ruas, como proteção contra o coronavírus, as pessoas possam identificar e saber que somos pessoas íntegras, honestas, sinceras. É se eu e você tememos a Deus. Temer a Deus é ter reverência diante de Deus. Temer a Deus é ser obediente a Deus. Temer a Deus é reconhecer a grandeza, a sublimidade desse Deus. O quanto Ele é especial, diferente de tudo que se possa imaginar. A Bíblia mesmo diz que não há como a mente humana, o profeta Isaías e o apóstolo Paulo também dizem isso, entender e compreender toda a grandeza do ser de Deus. A possibilidade de termos uma noção mais clara e objetiva é quando nós temos um encontro com Jesus Cristo. O texto bíblico vai dizer, no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, se deu a conhecer. O apóstolo Paulo escreve uma de suas cartas às igrejas dizendo: em Jesus habita corporalmente a plenitude do ser de Deus. Quando tememos a Deus, quando somos obedientes a Deus, quando buscamos ter cada vez mais experiências íntimas, pessoais com Jesus, com o próprio Deus, nós conseguimos viver com sinceridade. Poderíamos até estender e dizer, nós conseguimos viver em santidade, de maneira pura, casta, sem precisar dissimular, sem precisar esconder nada, sem precisar falsificar qualquer coisa. Porque nós sabemos o que somos. Deus sabe o que somos e conhece o nosso coração. As pessoas na sociedade sabem quem somos e o que somos. E o diabo também, para se contorcer no inferno, sabe que somos homens, mulheres, pessoas tementes a Deus, obedientes a Deus, que precisamos usar máscaras para proteção contra o coronavírus, mas que não somos mascaradas no nosso caráter, e que por isso podemos testemunhar a grandeza, as maravilhas, o amor desse Deus e a salvação que esse Deus nos dá pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. A minha oração, por fé, em nome de Jesus, pela sua vida, pela minha vida, por cada irmão e irmã e amigos que nos assistem agora, é que possamos buscar, pelo conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ter mais temor a Deus, nos tornarmos incondicionalmente pessoas obedientes ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, pessoas de fé, alcançadas pela graça de Deus, e que pelo poder do Espírito Santo somos transformados a cada dia, buscando viver em santidade na presença desse Deus maravilhoso, a fim de que possamos testemunhar diante do inferno e das pessoas na sociedade que nós somos diferentes, sim, não porque somos melhores do que alguém, mas porque temos fé
e fomos perdoados, purificados por Jesus Cristo, pela salvação que Ele nos garante por sua morte e ressurreição. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos essa clareza de mente, essa compreensão, e que sejamos apenas pessoas que precisamos usar máscaras como proteção, mas pessoas que não são mascaradas, porque têm no rosto um brilho, um testemunho de fé e de salvação em Cristo Jesus. Eu abençoo a vida de todos que assistem agora. Eu abençoo a casa e a família desses queridos. E faço assim por fé, orando no nome de Jesus Cristo. Amém.